Bem-vindos ao Pode Tudo dessa quinta-feira. E hoje, meu convidado, ele tem um significado muito especial. Como eu trabalho muito, e o nosso foco aqui no Pode Tudo, da minha parte, é justamente a gente trabalhar mulheres empreendedoras, eu sempre penso que trago, comigo, que a quietude, ela é o mais alto grau de intensidade, sabe? E quando o nosso corpo, o nosso interior está quieto, a nossa mente, o nosso corpo, a nossa energia representam sim o mais alto nível, elas traduzem o mais alto nível de intensidade. E muitas vezes a gente percebe assim que a pessoa fala, eu sou intensa, mas o que há ali é um grande desequilíbrio, sabe? Uma erupção de emoções que na verdade não são alinhadas. E quando a gente empreende, é muito importante a gente ter como base 3 pilares: corpo, mente e espiritualidade. Por isso que o convidado nessa noite é o pastor Lauri. Boa noite, pastor. Boa noite, obrigado pelo convite. Para mim é um prazer ter com você, Rebeca, passando algumas informações que a gente tem uma experiência vasta no mundo espiritual. Claro. E você que é nosso parceiro aqui no canal 6.1. Agradeço por isso também, né? Fui muito bem acolhido aqui no canal 6.1. Obrigado, Rebeca, por ter dado essa oportunidade de nós estar aqui com vocês. Para nós, na verdade, é uma grande alegria, porque preenche a nossa casa, né? E o nosso foco, pastor, como eu trabalho muito com mulheres empreendedoras, eu quero parabenizar você por isso, porque eu já assisti várias vezes e é top, hein? Muito obrigada, bom. Obrigada. Então a gente tem esse intuito de poder levar para elas algumas informações que somam no cotidiano delas na hora de empreender, né? E a gente sempre percebe que esse mantra corpo, mente e espiritualidade, ele é muito importante ser observado na rotina do dia a dia, porque se alguma coisa está desalinhada ali, a gente percebe um desequilíbrio geral, né? Então é muito importante esse trabalho e você, para mim, é uma grande referência, né, de tantos anos aí de experiência, de contato com essa quietude, que essa frase até que eu trouxe no início é de um místico indiano, um yogi, e eu acho que eu trago muito comigo porque faz muito sentido para mim a questão da quietude. E saber um pouquinho de você, antes da gente entrar aqui com algumas informações para as mulheres. Quando começou a tua jornada espiritual, pastor? Pois é, a minha jornada espiritual começou com 8 anos de idade, porque até 8 anos de idade eu lembro algumas coisas com 4 anos, com 6, com 7, e a intenção minha seria vingança com essa idade. Uhum. Pela Revolução de 64, meu pai foi atingido pela Revolução, tomaram as terras dele, e com 8 anos de idade eu ganhei uma Bíblia. E estudando a Bíblia, nasceu no meu coração de ser um líder religioso com 8 anos. Então eu fiz uma força para mudar. Uhum. A intenção de vingança para salvar almas. Uhum. Então, com 8 anos, eu comecei a estudar a Bíblia. Com 12 anos, eu acabei tive uma enfermidade e acabei se passando, ou seja, morrendo fisicamente. Uhum. E quando eu voltei, eu lembro que minha mãe estava chorando, os familiares todos desesperados, e me chamou mais atenção ainda para a gente correr atrás de almas, porque o momento que o corpo, mente e coração para, o cérebro ainda está funcionando. Então a gente acaba vendo algumas atitudes de pessoas no desespero. Então começou com 8 anos essa vocação de ganhar almas para Deus, de aconselhar pessoas, e aí sucessivamente. Eu fiquei numa igreja até 23 anos e depois eu me encontrei mesmo, foi na igreja quadrangular, com 23 anos de idade, já estou com 62 para 63, estamos lá, fazendo a obra. Que lindo, sim. E a gente sempre percebe que muitas vezes a gente tem 2 caminhos, né? Aprender pela dor ou pelo amor. Sem dúvida. Eu aprendi pela dor. Pela dor. Pela dor, porque a dor veio dos meus pais. Meu pai era um gaúcho de pequena estatura, mas muito violento. Então, ele começou a se dedicar como autoridade. Foi subdelegado, depois delegado, e isso fez que na Revolução de 64 perseguiram ele, porque ele era autoridade e estava lá do governo. Então, a gente veio sofrido esse tempo, mas quando eu me encontrei mesmo com Jesus, com Deus, as coisas mudou. Uhum. Porque hoje eu procuro não ofender ninguém, eu me cuido muito com o que falar, eu me cuido muito também quando cita nome de pessoas. Se for para o bem, vamos citar nome à vontade, mas se for para o mal, vamos cortar e não vamos citar nomes.
Então, o mundo espiritual, porque o mundo, na verdade, é espiritual. Sim. Nós temos aqui rodeado de espíritos bons e ruins. Claro. Mas o que acontece? Os ruins desceram do céu expulso para a terra junto com Lucifer e se tornaram espírito de demônios, no caso, e eles estão na terra, eles não têm mais céu para voltar. Os 2/3 que ficou no céu, eles vêm, buscam as nossas orações e trazem as nossas bênçãos. Mas 1/3 ficou na terra. A Bíblia diz que jaz do maligno. Quando você fala de empreendedorismo, é tão importante a pessoa analisar. Se ele está bem espiritualmente, o casamento vai bem, a família vai bem, o comércio vai bem. Então, quando o empreendedor está bem espiritualmente, ele vai ser um exemplo junto com os outros empreendedores, porque ele está bem. Aquilo que você falou antes, os 3 pilares, né? Mente, corpo e espiritualidade. Isso nós precisamos. E não interessa em que igreja a pessoa vai. Exatamente. Interessa que ele esteja se dedicando, porque todas as igrejas, seja católica, evangélica, estão procurando trazer para a pessoa a palavra de Deus e trazer a paz que vem do Espírito Santo. A Bíblia diz que o fruto do Espírito é paz, bondade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio, e contra isso não tem lei. Então você não vai ser atingido pela lei terrestre se você estiver nas leis de Deus. Então é muito bom isso aí. A minha vida foi assim, Rebeca. Eu acabei morrendo por 3 vezes fisicamente e eu tive uma experiência com Deus extraordinária. Então eu me dediquei. Afinal de contas, nós fizemos um trabalho social, porque eu imagino o seguinte: aqui em Sinop as pessoas até vivem razoavelmente bem, mas eu passei por algumas cidades que tinham muitas pessoas baixa renda, que eles dependiam de um jantar na semana e o café da manhã todo dia. Então a gente faz trabalho social justamente por imaginar que ali está uma alma e ali está uma pessoa. Quando nós não pensamos pelo próximo, nós ficamos fora do segundo mandamento, que é igual ao primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo por ti mesmo. Então aprendi a fazer alguma coisa por pessoas, por experiência, que a hora que esse corpo tombar, não tem mais nada o que fazer. Exatamente. Ele tombou, já está certo, céu, inferno, enfim. Então a gente está aí para fazer o bem. E pastor, só uma curiosidade, assim, né? A tua leitura de vida e de espiritualidade, a gente sabe que às vezes tem algumas leituras diferentes, né? Algumas determinadas religiões e filosofias e quando a gente fala que eu passei também por algumas experiências assim que transformaram totalmente minha visão de mundo, sabe? Não foram experiências de quase morte, mas foram na vida mesmo uma morte acordada, sabe? E eu sempre escutei, eu sempre recebi algumas mensagens como se eu escutasse uma voz falando comigo mesmo, sabe? Tem gente que interpreta de uma forma, outra interpreta de outra, mas aquilo modificou a minha vida de uma forma muito profunda, espiritualmente. E como é que você recebeu essas mensagens? Como é que Deus falou contigo? Como é que foi isso? Como é que é esse sinal? Eu lembro de uma vez que um escorpião picou na minha perna, eu fiquei 4 dias numa cama e eu pedi para não levar ao médico. Eu tomei uma decisão muito drástica, não aconselho ninguém a fazer isso. Mas eu li na palavra de Deus, estudei que nós podemos manusear serpente, nós podemos até tomar alguma coisa mortífera sem saber. Um exemplo, eu vou numa casa, a pessoa não gosta de um pastor e deu um veneno. E a Bíblia diz que eu posso tomar e não vai me fazer mal. Por quê? Porque eu sou inocente naquilo. E essa picada de escorpião, eu falei para minha esposa, não me leve ao médico. Está escrito que Deus me cura ou me leva. Ele vai me curar. Mas... Eu passei terça, quarta, quinta, sexta muito mal. E vou responder a sua pergunta agora. Na sexta-feira eu pensei que a carne já tinha apodrecido tudo e eu ia morrer, não tinha jeito. Sim. Porque eu estava deitadinho ali, não podia tocar, porque esses pelos, cabelos, aonde tiver, se tocar, parece que é agulha entrando, dói muito. E o corpo doía tudo. E eu ouvi Deus falar comigo. E aí que é importante Deus fala para nós por sentimento, palavras e obras. Então eu ouvi Deus falando, perguntando para mim se eu ia fazer a obra dele ou não. Se eu não fosse, ele ia me recolher, levantar outro no meu lugar. E eu entendi que Deus queria que eu tomasse uma decisão. E eu resolvi dizer sim. Claro que eu disse sim quando eu não conhecia Mato Grosso, quando eu não conhecia alguma cidade, e Deus me enviou para cá. E eu sou feliz nessa cidade, mas
Eu tive Feliz Natal por 15 anos e era barro e chão, era barro e pó. Sim. Então, às vezes eu pensava, por que eu disse sim para Deus? Mas se eu não dissesse sim, eu tinha me recolhido. E eu queria criar meus filhos. E hoje estou aí com 10 netos já. Mas hoje você olha e valeu tudo a pena. Vale a pena porque a gente... E também o caminho de Deus te deixar aqui não é tão fácil assim, né, pastor? Asfalto, praia, essas coisas, né? Era pra ser assim também, né? Era se fosse assim... Se fosse assim... A sua vida vale muito, né? Então só paga caro, pastor. Foi bom você falar sobre isso, porque a Bíblia diz que Jesus veio e levou tudo na cruz das nossas enfermidades. Mas há um preço a ser pago para você ser alguma coisa. Eu vejo o teu exemplo e sei quanto custa você ser a Rebeca que é, a pessoa que é. Então, para a gente ser um líder, eu falo sempre para as pessoas, eu não estou aqui fazendo peso. Eu estou aqui para ser o pastor Lauri e exijo que as pessoas e os demônios entendam que eu sou o pastor Lauri. Então, eu não estou fazendo peso. Se formos fazer peso aqui nessa cidade, eu vou embora. Então, mas é convicção de vida. Experiência, né? Quando Deus falou com você muitas vezes, ele falou por sentimento, palavras e obras. Agora, se falar isso para uma pessoa que não acredita em nada, ele vai dizer que somos loucos. Sim, sim. Porque... Eu também achei que eu fosse louca um certo momento, sabe? Falei, não, eu acho que não tô bem, não. Sério, eu lembro que eu tava fazendo o caminho de Santiago de Compostela, na Espanha, né? Um caminho de uma peregrinação católica e não fui nem por esse motivo, na verdade. Na verdade, não sei nem o que me levou até lá, eu sei o que eu encontrei. Mas o que me levava era uma força muito maior, assim, que falei, eu sabia que eu tinha que estar lá. Com obstáculos? Sim. Então, e durante esse caminho que eu recebi uma mensagem, na época eu estava fazendo mestrado e eu precisava finalizar a minha tese de mestrado e eu não tinha nem noção do que eu ia escrever. E nada me contentava, eu falei, não quero escrever tudo que alguém já escreveu sobre isso, né? Era tema de mediação e negociação, que eu me formei, fiz até o mestrado. E ali eu recebi uma mensagem, a mensagem falava, escreva sobre compaixão. E eu ouvi isso muito nitidamente durante o caminho. E eu falei, no primeiro momento, o que é que tem a ver compaixão com negociação com a tese, né? Em tese é uma faculdade, é um mestrado jurídico, entre aspas, ele segue muitas linhas, sim, mas ele vem com essa filosofia primeira jurídica. Eu falei, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? E depois que eu finalizei aquele caminho, eu entendi tudo. Daí você fez. E eu escrevi, e hoje na Universidade de Stanford, existe um núcleo de negociação que trata o Thich Nhat Hanh, que é ele faleceu inclusive, mas ele tem muitas escritas sobre livros sobre compaixão, e que a escola de Stanford tem uma vinculação, eles estudam a negociação vinculada à compaixão, né? O o aprender a compaixão, eles ensinam a você ser mais compassivo, né? É como se existisse um passo a passo, mais ou menos isso. Então, esses passos te levam a ser uma pessoa mais compassiva, a ampliar o teu olhar, a ampliar a tua visão de empatia, de mundo, né? E agir diante desse sofrimento, do sofrimento. Então, pessoas em conflito estão em quê? Em sofrimento. Estão em sofrimento, justamente. Né? Estão em sofrimento. Então, ninguém está ali porque acha uma beleza estar enfiado no conflito, né? Então, a forma como a gente consegue trazer clareza na visão das pessoas que estão ali é através desses passos, né? Então, enfim, mas foi através dessas visões, assim, foi... E no momento eu achava que eu era louca. Para o mundo parece ser loucura, né? Eu falei, não, tô ouvindo coisa, né? Não tô bem. E muita gente interpreta assim, né? Teve um apóstolo que disse, embora que o mundo ache que é loucura, mas eu vivo para Cristo, não tem. Então, né? Falar de uma visão de Deus... As pessoas ficam pensando, quem é esse comedor de feijão que está aí falando coisas assim, né? Mas cada dia que você busca mais um relacionamento com Deus, tudo vai bem. Tudo. Eu estou indo agora para 1.300 dias interruptos, indo orar toda manhã na igreja. 5, 6 horas da manhã eu estou lá orando. E isso tem trazido para mim também uma abertura no mundo espiritual muito grande. E estou conseguindo fazer uma coisa que antes eu não fazia, que é marcar quantos dias de oração eu recebi uma bênção. Olha só. Então, eu lembro que a gente financeiramente é fraco, mas com 450 dias de oração interruptos, eu comprei meio terreno com uma pequena casa. Ai, que show. Com 815 dias de oração, eu comprei um terreno inteiro, troquei aquele e voltei.
Com 1.152 dias, o presidente estadual da igreja liberou que a gente fizesse a igreja na frente do meu terreno. Porque não podia ter esse vínculo, mas ele veio e liberou. Então são coisas assim, são avanços que a gente vai entendendo. E eu sempre digo, né, não é que caiu do céu, não, tô plantada ali, é porque outro movimento acontece, né, quando a gente alinha com a bondade, com a espiritualidade, Sem né? dúvida. Se você As coisas se para movem. analisar, tudo que tem na face da terra é de Deus. O que pensa ser dono de algumas partes, ele pode nem entender isso. E pode nem se preparar para ir para o céu. Mas tudo vem de Deus. Eu lembro de uma passagem bíblica que Adão estava dando nome aos animais. E ele não tinha esposa. E ele está ali. O que é isso aí? Com certeza Deus perguntando, o que é isso aí? Isso aqui é um casal, é anta. Isso aqui é paca, isso aqui é pato, isso aqui é marreco, enfim. E com certeza ele muito cansado. Quando ele pensou que terminou tudo, Deus falou, tem mais. Agora você deu nome aos animais que estão na água. Os peixes, enfim. E ele continuou. E eu acredito que ele muito exausto, muito cansado. E ele começou naquele momento a sonhar em ter uma disjuntora. Então diz a Bíblia que ele viu os animais coabitar um com os outros. Se o pato tem a pata, né? E aí? E eu imagino, e um exemplo que dá para pegar é os pombinhos. Eles ficam, parece que namorando, conversando um com o outro, assim, com muito carinho. E eu imagino Adão ali cansado e pensando, oh Deus, estou em tuas mãos, dependo somente de ti. E Deus desce do céu, pega ele no colo, e a Bíblia diz que estava no seio. Seio quer dizer alimento, quer dizer sustentabilidade, acolhimento. E ele dorme no seio de Deus, um sono tão profundo que Deus tira um fio de costela e faz o sonho dele acontecer. Dá para dizer assim, um toque de mágica. E quando ele volta em si, ele olha, ali do lado tem a disjuntora, que não era uma vaca, que não era uma pata, que não era, enfim, mas era uma mulher preparada para ele. Então, quando a gente se entrega totalmente na mão de Deus, o resto tudo ele faz. Tudo. O exemplo maior é ele fazer uma esposa para Adão do jeito que Adão pediu. Eu acho que isso traz uma lição, assim, porque uma vez eu recebi uma mensagem também que falava assim, fé, confiança e paciência, sabe? E eu acho que a grande lição que a gente tem é entregar para Deus, entregar, a pessoa pode chamar como, né, entende, mas essa entrega porque o ser humano ele quer ter a certeza, né? Ele quer viver em gaiolas. A gente fala porque dá mais certeza do que de domínio, né? A gente não tem esse domínio, então essa entrega de não saber o que vai vir, do sofrimento que vai vir, da bonança que vai vir, essa confiança que tá tudo bem se a gente está alinhado na espiritualidade, é difícil manter também, né? Sim, porque tem dia que dá um desespero, né? Claro que dá desespero. Porque o trem tá desandando, o que é isso? Mas, né? Esse corpo você né, apalpa, você sente ele. Mas a fé é o firme fundamento de crer naquilo que nós não podemos ver, mas temos certeza que vamos receber. Então, para se manter com a fé, é um tanto quanto difícil também. Difícil, né? Porque há muitas coisas desabando em volta de nós. Se me perguntar para mim, eu sou um homem de carne, osso, nervo, tanto quanto o outro. Claro. Só que o que me segura é que todo dia eu estou falando, Deus, eu dependo única e exclusivamente de Ti. Para manter esse alinhamento. Para manter esse alinhamento. Onde que muitas pessoas desanimam e saem fora. E aí, se eu te falar para você que a gente faz um trabalho com pessoas que já foram para a droga há muito tempo, já foram para os vícios, e a gente vai procurando resgatar essas pessoas. E são pessoas que são fáceis para voltar. Porque às vezes ele sofre uma decepção, ele esqueceu da fé dele, ele esqueceu de Deus e volta. Isso chama-se recaída. Então a gente tem que ter sempre atento com aqueles que saíram de um pecado ou de um vício, para que ele não volte. Porque a fé é um tanto quanto difícil se manter ali na presença de Deus. No meu caso, 63 anos e menos 8, que foi quando eu tomei uma decisão. Sim. Então temos aí 50 e poucos anos andando na presença do Senhor. Sim. Só que Rebeca, as coisas dão certo. Por exemplo, eu sou casado com a dona Conceição
há 43, eu vou fazer 42, vou fazer 43, agora dia 24 de janeiro, 43 anos de casado. Mais 2 anos que nós se conhecemos, 45 anos. E a gente não enjoa um do outro. Então, quando as pessoas... Ensina a receita aí, pastor. A receita é Deus. É Deus, é ser feliz, porque ninguém vai conviver tantos anos com uma pessoa rixosa. Claro. A Bíblia diz que quem aguentará uma mulher rixosa? Que homem vai aguentar? Então, mas o homem também, né? Serve para os dois. A culpa não é só nossa não, pastor. Oi? A culpa não é só nossa não. Não, é dos dois. Então tem que ser feliz. Claro. Porque se todo dia você levanta de manhã, encontra um esposo, uma esposa burrento, nervoso, não aguenta. Porque nós não temos sangue. Nós temos, irmão tem sangue, mãe, pai tem sangue, mas o casal não tem. Então é muito Deus. E aprender uma coisa, liberar perdão do momento que você foi ofendido. Então, o perdão é para nós mesmos, né? É a gente que se liberta. A gente que se liberta. Eu estava falando isso esses dias numa palestra motivacional espiritual, e eu estava falando com as pessoas. Se você não perdoa, você abre a porta, olha se a vizinha está ali ou o vizinho, se não estão na rua. Se estiver na rua, você fecha a porta e volta. Por quê? Porque você não liberou perdão. Exato. Quem está preso sou eu. É uma prisão. E sem entender isso, que os traumas e a falta de perdão pode trazer câncer, pode trazer depressão, uma série de coisas que acontecem. Essa história do perdão tem uma história que diz dos monges, né, que eles estavam... eles tinham a ordem de não olhar para mulher alguma, nem conversar, e muito menos tocar no corpo. Você sabe dessa? Não, e daí eles estavam fazendo uma caminhada, e durante essa caminhada eles tinham um lago para atravessar, né? E de um lado do lago tinha uma senhora que não conseguia fazer a travessia daquele rio, né? E todos os monges foram passando, foram atravessando e foram seguindo o caminho, porque eles tinham aquela ordem de não tocar na mulher, de não olhar para uma mulher. E ali estava a senhora. Mas ali estava a senhora tentando atravessar um rio. Pois um monge veio, pegou pelas mãos, atravessou ela no rio, deixou ela ali e seguiu com os outros. Quando eles chegaram lá, né, no ambiente de reunião, todo mundo condenou esse monge, né? Falou, você tocou numa mulher. Você olhou e tocou numa mulher, tá, né? E ele falou assim, sim, eu atravessei ela, mas eu deixei ela lá. E vocês estão presos com ela na mente até agora. Justamente. Então, assim, quem libera, né? Quem solta, quem carrega a culpa ou aponta o dedo, é quem fica doente, quem adoece, né? Sem dúvida. Então, quem carregou isso foi ele, não fez a travessia ali, largou ela ali ficou, ali acabou, né? E os outros ficaram naquela mente condenando, apontando o dedo e tudo mais. Na verdade, quem estava carregando aquele peso todo era ele. E sem lembrar, quando apontamos o dedo para a pessoa, 1 para Deus e 3 para si próprio. Pois é. E aí? Né? Vida tem uma reflexão. Domingo passado eu preguei sobre o Espírito Santo e você ter essa intimidade para saber das coisas. E eu vou dar um exemplo de desobediência, porque a gente tem aquele momento de bobeira. Eu estava tão preocupado com acertar um negócio na Energisa para outra pessoa, não era nem para mim. E eu senti de Deus de não sair de casa. E a pessoa mandando mensagem, tá? Eu saí, falei, vou lá resolver. Cheguei em frente da Energisa, estacionei o carro, e alguma coisa dizia para mim não ficar ali. Vai embora. E eu estacionei o carro, saí do carro, vi que dava para levar um pouquinho mais para frente, que tinha uma entrada, eu levei um pouquinho mais, e abri a porta, saí, voltei, fechei a porta do carro, e a hora que eu abri a porta para sair, eu lembrei que tinha que pegar o talão da luz para poder mostrar lá que eu... E naquela hora eu me abaixei e a perna esquerda empurrou a porta e ela estava destrincada, aberta. E a porta abriu, veio um rapaz de uma caminhonete, por sinal um amigo meu, e bateu na porta do meu carro. Por que a porta do meu carro está amassada? Porque eu não obedeci aquilo que eu chamo de sentir Deus por... Deus fala para o nosso sentimento palavras e obras, e ele falou para o sentimento. Então eu podia ter esperado para outro dia. Então quando nós não obedecemos a Deus, nós pagamos as consequências da desobediência, pequena ou grande. Eu não cometi um pecado, mas eu saí fora da... Aquilo que a gente chama talvez de uma intuição, de alguma coisa, pode ser alguém querendo se comunicar com a gente? Sem dúvida. E Deus pode falar para nós até por objetos. Eu lembro de uma passagem da Bíblia que o profeta tinha uma jumenta, e a jumenta nunca empacou.
E ela empacou 3 vezes. E ele surrou muito ela. E daí quando chegou numa ponte, ela empacou e pressou a perna dele contra a ponte. E daí ele resolveu matar ela. E daí quando estava se consumando o sacrifício, a jumenta falou com ele. Falou, dá uma olhada na frente. Uhum. Os anjos de Deus estão esperando você para matar você. Eu estou só defendendo você. Entendeu? Uhum. Então era Deus falando através daquela jumenta para ele não morrer fisicamente. Uhum. Então muitas vezes o que nós falamos assim de intuito, de intuição e tal, é uma coisa de Deus. Só que a pessoa não sabe, não tem essa afinidade e acaba... A gente fica... eu tenho uma formação em mindfulness, né? E meditação é muito ligado à filosofia budista, assim. E o mindfulness trabalha muito o momento presente. A gente vê outras filosofias de meditação falando muito sobre isso, sobre tentar resgatar as pessoas através da atenção plena, que elas tirem um pouco a mente do futuro, do passado, e que tragam ela para a presença. Porque se a gente está realmente presente naquele momento, aqui, em mente, em corpo, eu consigo perceber cada sinal que me chega, né? Porque eu acho que todo o movimento da vida, seja por que essa água está aqui, por que nós estamos aqui nesse momento, toda essa engrenagem de vida, ela traz um significado muito potente para a nossa vida, só que a gente não presta atenção. Sim, né? Às vezes passa aqui uma grande mensagem, mas... né? Liguei, sintonizei o canal aqui. Por que cheguei aqui na Rebeca e no Pastor Lauri nesse momento? Vou passar para frente. Será que isso passou na minha timeline aqui, né? Será que não tem uma mensagem, não tem um fundo ali que vai mudar algum olhar meu? Então, acho que tudo que está ao nosso redor, talvez nos sintoniza, nos mostra alguma coisa e a gente não está nem prestando atenção, né? Porque a nossa cabeça está lá, o que a gente vai fazer daqui a pouco, né? Eu observei que você é formado em Direito, tudo tem um porquê. E essa parte de você estudar sobre meditação, eu vi você fazendo meditação antes, a gente fala de oração, mas... e agora você está passando uma mensagem tão boa, porque bom se as pessoas parassem e meditassem antes de começar qualquer coisa. Sim. Antes de responder uma pessoa, meditasse. Será que compensa o responder? Uma das coisas que mudou muito, assim, a minha perspectiva de olhar para as pessoas, de relacionamentos, foi justamente com uma formação que chama CB, Cultivate Emotional Balance, que é um projeto que surgiu a pedido do Dalai Lama, e que o Paul Ekman, que é um dos maiores cientistas de emoções do mundo, desenvolveu esse protocolo, onde ele trabalha justamente o cultivo emocional, sabe, do equilíbrio emocional. E ao contrário do que a gente vê sendo mostrado por aí muitas vezes, não é questão de um esforço de controle emocional, porque a gente não controla a emoção acontece, então eu não tenho como agarrar aqui, não vou ser triste, não tristeza, é óbvio que vai chegar, a emoção eu não tenho controle sobre ela, a questão é o que eu faço, né? Então, naquele momento, então ao invés de eu reagir automaticamente, eu tomo consciência daquilo que eu sinto e eu trago aqui para fora de uma maneira mais consciente, com sabedoria, né? Porque, óbvio que eu vou sentir raiva em algum momento. Nossa, não vou sentir raiva, mas vou ter um controle, eu seguro aqui. Não é segurar a força, né? Fazer esse esforço. É o que? É tomar consciência. O que me deixa? Qual que é a raiz dessa raiva, né? E daí eu respondo de uma forma mais inteligente aqui fora. Senão a gente sai socando a cara de todo mundo por aí, né? Sim. Se não tiver esse autocontrole. Esses dias eu falei numa pregação e depois alguém falou para mim, isso não devia ter falado. Eu falei, eu sofri um baque com uma pessoa que eu quase me endemoniei e avancei na pessoa. É isso que você está falando, quer dizer, na hora da emoção, você precisa saber o que você vai fazer. Exato, a emoção vem, a gente não tem que falar, não vou sentir raiva nunca mais. É um absurdo. Vai ter as consequências dessa vida. Né? A questão é o que eu faço com a raiva. Sim. Né? Ou eu aquieto, silencio e presto atenção no que ela está me gerando e respondo de uma forma mais inteligente, mais consciente, ou eu respondo automaticamente dando um soco na cara da pessoa. E aí? Qual que é a sua escolha de vida? Eu lembro de um versículo bíblico que diz: deis lugar à ira. Deis lugar à ira. Então, as pessoas dizem, mas eu vou dar lugar em mim? Não. É deixar passar. A ira está vindo. É acolher isso, mas olhar para isso conscientemente. Deixa passar a ira, para depois agir. Pronto. Deixa ela passar. Né? Porque senão você... Sim. É mais um aí batendo, é mais um agredindo, falando palavrão. Sim. Ontem eu estava falando com uma escrivã da Polícia Civil, que ela é policial, e
nós estávamos numa reunião à noite, uma reunião religiosa, e ela contando um testemunho que o cara fechou ela de moto e ela teve que bater no meio fio, assim, com o pneu, e o cara xingou e fez sinal obsceno e tal, e ela com todo o poder para prender o cara, para pegar a placa também e fazer o cara responder. Ela disse, nessa hora entrou uma paz dentro do meu carro, que eu vi todo o sinal que ele fez, tudo, e fiquei tranquila. Então, mas ela tinha essa autoridade, né? Que ela poderia sair, prender o cara, resolver. Então, aí não dá para dizer que é um controle. Mas no mundo espiritual, esse controle vem, que é ficar quieto na hora da raiva. Porque senão sai fazendo besteira. E isso, quando, voltando ali na questão das empreendedoras, né, e de todo mundo, na verdade, não é só uma fala com o empreendedor, eu falo isso pelo ser nosso foco do programa, e isso está no atendimento do cliente, no que acontece no dia a dia de problema, porque é óbvio que a gente vai passar no meio empresarial por diversas dificuldades, diversas situações com cliente, fornecedor, é o dia a dia, né, então a questão é que esse centramento, a importância de você ter essa espiritualidade alinhada, é que isso te faz refletir na forma como você vai comunicar esse teu sentimento aqui fora, né? Se a pessoa está bem espiritualmente, não depende de credo religioso, porque a Bíblia não fala de placa de igrejas, mas se a pessoa está bem espiritualmente, quando o cliente entra, ele já tem um pouco de contato, de conhecimento via o mundo espiritual. Então, ele vai ser mais, vai atender melhor, vai conseguir dissolver o que está vindo melhor. Quando ele está mal no mundo espiritual, é que nem aquela pessoa que a pessoa diz, bom dia o quê? Tá tão mal que ele não quer nem saber. Que bom, o que tá bom? De desejar um bom dia para ele. Então é isso aí. Então se os 3 pilares é importante, mas o espiritual ele puxa tudo. Por exemplo, eu tenho que ver você como a semelhança de Deus. Como é que eu vou agredir verbalmente e eu vou bater? Então não tem lógica. Então o mundo espiritual é importante nos negócios. Os maiores, Salomão, por exemplo, um dos maiores, os mais ricos da época dele, o mais rico, ele era um homem espiritual. Grande empreendedor. Grande empreendedor. Então o empreendedor, seja ele em que área for, ele precisa ter muito bem espiritual. Porque o empreendedorismo vai trazer problemas. Sim. Foi vender uma coisa, o outro boicotou, vendeu na frente, enfim, vários problemas. Eu estou citando um, mas o mundo espiritual vai fazer que a pessoa seja vencedora. Eu teria o exemplo de várias pessoas nesses 5 anos que eu estou aqui, mas uma experiência, o irmão Josemar, ele batia prancha numa marcenaria, ganhando 1.600 a 1.800 por mês. E a espiritualidade dele começou a crescer. Hoje ele é um pregador, mas ele cresceu e o financeiro também cresceu. Hoje ele ganha de 7 a 12 mil por mês, quer dizer, para uma pessoa que estava batendo prancha, não tem nada contra quem está batendo prancha. Uma profissão que merece ser louvável, porque é uma profissão bem pesada. Com certeza. Mas eu estou falando financeiro, quando subiu espiritualmente, ele também subiu o financeiro. Sim, e eu também enxergo pela perspectiva de a questão do alinhamento espiritual. Talvez o resultado de que seja sucesso financeiro ou, enfim, de patrimonial, no sentido... cada um pode ter uma visão sobre isso, né? Para mim está bom assim, eu vivo bem assim, mas eu acho que o conforto que a gente encontra de estar bem, de viver bem, quando está tudo alinhado, você não enxerga mais, nem que for uma situação difícil mesmo, mas você não enxerga mais como sofrimento aquilo, né? Justamente. Não é sofrido, aquilo é só um degrau, que a gente vai avançar, né? Eu tenho mas não é sofrido, tá? Eu tenho um exemplo do irmão Antoninho em Curitiba, eu pastorei a igreja há muitos anos lá, e ele ganhava um salário mínimo e tratava de 5 filhos e pagava aluguel. Pois é. E você ia na casa dele, era uma felicidade, entendeu? Então, se dá bem espiritualmente, ele pode se acomodar financeiramente, porque ele quis aquilo ali, ele não quis evoluir naquela área, mas ele é feliz. Claro que é importante, né, às vezes olhar para o outro lado, que daí seriam as outras pontas, né? Mas isso traz essa alegria, tá constante. Tem um livro que eu gosto muito, que ele chama The Joy, em inglês. Ele foi traduzido em português como Contentamento.
que é um livro do Dalai Lama com eu esqueci o nome dele agora, ele é Frei Benemérito da Catedral da África do Sul. Me falha o nome dele aqui agora. Mas é um católico com um budista, é um diálogo entre eles, né, que fala sobre a importância da alegria. Quando você está alinhado espiritualmente, o quanto aquilo te deixa feliz, né? Quanto aquilo você sente aqui fora tá o caos, sabe? Mas aqui tá alegre. Sim, e tranquilo. Porque para nós, não interessa o que está rodando lá fora. Interessa o que somos. Né? E isso deixa a gente bem. Porque a cabeça está bem, o alinhamento está bem. Então, acho que a mensagem para as mulheres que estão nos assistindo hoje é justamente essa, né? De buscar, olhar que existe essa outra ponta também importantíssima para que o restante dos negócios, não adianta só ser técnico, né? Não adianta você ser um bom técnico, tá? Mas o restante, você olha, tá o caos. Por que tá o caos? Porque muitas vezes há um desalinhamento na outra ponta da espiritualidade. Eu estava assistindo uma propaganda de uma franquia de óculos. E o dono da franquia disse, olha, 50% dos franqueados, eles não entendem nada nessa área. E daí eu fiquei pensando, como que eles vão se dar bem? Porque veio mastigado da franquia, quer dizer, se ele seguir os passos. Assim se nós seguir o que está na palavra de Deus, nós vamos ser felizes. Independente de andar descalço ou não, ter roupa boa ou não, andar de bicicleta ou não, enfim, andar a pé. Porque a felicidade não está no que a pessoa tem, está no que ele é perante Deus. Agora, é claro que a pessoa, se está de bem com Deus, as coisas vão acontecendo. Claro, claro. Que ela consegue cuidar das outras áreas ali, né? E consegue bem. Pra isso, consegue bem porque... mais um texto bíblico que é tão importante. Logo que eu comecei a estudar a Bíblia, falava para mim que Jesus veio para os pobres, porque nasceu numa estrivaria. Mas por que nasceu numa estrivaria? Porque ninguém deu lugar para ele nascer. Só que 3 dias depois que ele está lá, veio os camelos carregados de ouro, perfume caríssimo e mirra. E provavelmente os 3 camelos também, os camelos que vieram ficaram. Porque dali a pouco ele sai daquela estrivaria junto com o pai e mãe e vai para o deserto. E ele fica no deserto 3 anos sem comer, sem beber, não. O dinheiro que trouxeram para ele. Então, o próprio Deus é rico em todos os ângulos. Então, não interessa se quem está assistindo nós esteja passando uma situação de uma manjedoura ou de uma estrivaria. Interessa que ele confie em Deus, que daqui a 3 dias virá as bênçãos sobre ele. Que lindo. Pastor, muito obrigada pela presença aqui no Pode Tudo. Eu que te agradeço. Hein? Foi muito bom te receber aqui. Obrigada pelo convite, que foi bem de última hora, né? Eu saberia que você estaria pronto para isso. Eu tenho alguns convites, assim, por exemplo, eu fui umas 6 vezes no Todinho na oração da manhã, usando 20 minutos ali para dar uma palavra de motivacional no mundo espiritual. E eles me chamam em cima da hora também. Mas eu sou assim, eu tô aqui para fazer. Só se já tivesse outro compromisso, senão eu te agradeço imensamente por você me convidar, usar um pastor para fazer parte desse teu trabalho. Eu gostei. Muito obrigado. Obrigada. Boa noite para vocês e até o próximo Pode Tudo amanhã.